que é a citação, honorários e arresto. Bom, naturalmente, essa primeira fase que a doutrina especifica, essa primeira fase ela vem depois da nossa conhecida petição inicial mais título executivo extrajudicial, que nós falamos aqui várias vezes em todos os procedimentos, e a gente analisa agora com mais vagar, agora aqui nesse procedimento, porque é aqui que ela se aplica com maior ênfase. Quer ver? O artigo 798, ele tem esta redação aqui. 798, inciso 1º. Espera aí que não apareceu para mim ali, agora vai aparecer. Ao propor a execução, incumbe ao exequente, sempre, instruir a petição inicial com título executivo extrajudicial. Foi o que nós vimos sempre até aqui. Petição inicial mais título executivo extrajudicial, artigo 798, inciso 1º, a linha A. Agora, aqui nesse procedimento tem mais coisa. Porque a obrigação de entrega de coisa, ela tem que ser entregue aquela coisa, um copo, uma caneca de café. Foi descumprida, tem que ser entregue o que depois? Um copo de café, então não varia. Já a obrigação de pagar quantia, ela admite variação no tempo. Então, como a jurisdição é inerte, em razão da inércia da jurisdição, a parte não pode falar assim, excelência, eu tenho 1 milhão para receber e está no título aí 1 milhão que o cara tem que me pagar, ela se venceu há 2 anos atrás e ele não pagou, eu quero que você atualize aí, e o que você atualizar tá bom. Não pode ser assim. Nós temos que definir, lembra da liquidez? Então, como a jurisdição é inerte, é o exequente que tem que trazer essa informação para o juízo, para que se possa definir, delimitar até onde que ele pode ir. Então, tem que trazer o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa, justamente o que nós estamos vendo. Então ele vai trazer a atualização do valor da correção monetária, eventual incidência de juros. Mas a linha C e na linha D já aplica-se para toda e qualquer hipótese, mas ela não pode estar sujeita a condição, nem a termo. Lembra que eu falei isso para vocês? Está ali, na linha C. A prova de que verificou a obrigação ou ocorreu o termo, se for o caso. Aquilo não é só dessa obrigação. E a linha D é quando houver uma... lembra daquela obrigação, exceção de contrato não cumprido? Então, se tiver alguma prestação, se a sua prestação deriva do seu cumprimento de uma prestação anterior, na linha D, você tem que provar que você tem o direito da sua prestação porque você cumpriu a sua. Então, você é devedor numa prestação e credor na outra. Você só vai ter aquela obrigação como crédito se você cumprir o seu dever anteriormente. Você vai ter que comprovar. É uma espécie de condição, portanto. O inciso 2º vai ter um inciso que nos é importante. Olha lá. Por uma questão de adequação, lembra de uma das condições da ação, o interesse de agir? O interesse de agir é lido no sentido da utilidade da prestação, e aí a utilidade se divide em necessidade e adequação. Então a linha A do inciso 2º tem esse contexto de adequação. Você tem que indicar a espécie de execução de sua preferência quando for mais de um modo puder ser realizado. A linha B, os nomes completos do exequente e do executado. Então aqui não é nada mais do que uma complementação do artigo 319, inciso 2º, qualificação das partes. E o que mais nos interessa ali, a linha C. Tem que indicar os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. Nós não é o contexto aqui dessa aula falar de penhora. Nós até vamos começar logo mais a falar da penhora, mas por esse 798, inciso 2º, a linha C, nós temos ali a indicação de que é uma primazia do exequente, do autor da execução, do credor,
indicar os bens do executado que vão sofrer a constrição patrimonial. Então, naquele meu exemplo, se eu sou devedor e eu tenho esses bens todos aqui, esses livros que compõem meu patrimônio, o executado pode indicar: excelência, eu quero que você penhore esse bem aqui, porque vai doer mais. Até uma medida coercitiva, né? Porque vai doer mais no executado e aumenta a minha chance de ganhar. Então, não deixa... Porque no código anterior, no código de 73, quem indicava o bem a ser penhorado era o executado. Então o cara só indicava carro com motor fundido, piano sem cauda, já pensou? Havaiana sem a tirinha. Claro, para tumultuar o processo. Então ele indicava um bem dele que seria penhorado, um bem que ele não queria porque não prestava. E aí até você descobrir isso, até você mudar o bem a ser penhorado, é tempo que se perde no processo. Agora o sistema mudou. Então agora o credor, o exequente, indica na petição inicial, veja, se souber, se for possível, os bens do executado que são passíveis de constrição patrimonial, de penhora. Então isso traz naturalmente uma maior carga de efetividade. Ok? Então, petição inicial, com esses requisitos, né? 319 tem os requisitos gerais da petição inicial, mais 798, que nós vínhamos sempre falando, que é o título executivo, ele continua aqui, né? O título executivo, ele faz às vezes... lembra do artigo 320 do CPC? Deixa eu abrir uma outra página aqui, para eu não tirar essa página já certinho onde é que ele está. Olha o 320. Lá da tutela cognitiva, que aplica esse aqui, vê se foi. Nossa. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Isso é algo excepcional, não acontece em todos os casos, mas em algumas situações você tem que trazer um documento que é indispensável. Por exemplo, certidão de casamento num pedido de divórcio. Eu sempre, o exemplo que eu dou na aula de processo de conhecimento. Aqui, na execução, o que nós vimos agora de modo geral com esse 798? Então, 320 tem um sentido assemelhado, não quero botar absolutamente igual, não vou botar igual. O 798, inciso 1º, a linha A. É um documento obrigatório na execução, pelos motivos que nós já falamos aqui largamente, a formalidade, a agressividade da tutela executiva. Estando tudo ok, vai determinar a citação, que é que nós passaremos a falar. Não estando ok, emenda da petição inicial, aplicando o artigo 321, mesma coisa, não muda, 15 dias para complementar ou emendar, aquela questão toda lá da emenda da petição inicial. Então, tivemos a petição inicial, teve ou não teve a emenda da petição inicial, mas o que importa é que deu tudo certo. Aí nós vamos passar para quê? Vamos passar para a citação. Nós vimos que em todos os procedimentos era assim, o camarada é citado, o executado é citado para quê? Para satisfazer a obrigação. E aqui a satisfação da obrigação resulta no quê, meus amigos? Resulta no pagamento, literalmente, em pagar a quantia, pagamento da quantia devida. O artigo 829, veja, vai prever lá que o executado será citado, adivinha, para pagar a dívida no prazo de 3 dias, contado da citação. Então, sempre foi citação para cumprir a obrigação, sob pena de índice de multa, lembra? Sempre o padronizado era isso. E o que muda é esse prazo, no prazo. Então vou quebrar o galho dos senhores aqui, hein? Isso aqui é cortesia do autor. Primeiro prazo, entrega de coisa. Qual era o prazo? 15 dias. Segundo prazo, vai aparecer para vocês tudo de uma vez aí. Fazer. Qual era o prazo? Que consta no título executivo extrajudicial ou o fixado pelo juiz, no caso concreto. Terceiro prazo, da obrigação de não fazer. Qual era o prazo? Fixado pelo juiz. O senhor se lembra que nós vimos que a obrigação de não fazer já nasce cumprida?
Então, por último, a obrigação de pagar quantia. Qual é o prazo na obrigação de pagar quantia? 3 dias. 4 procedimentos distintos, com uma estrutura inicial parecida, porque até aqui não mudou, ele é citado para cumprir a obrigação, mas são 4 prazos distintos. Eu não preciso dizer que os senhores têm que ter muita atenção com isso. Se vão fazer uma prova que vai ter questão objetiva, falamos aqui. Não tem jeito, vai ter que saber esses 4 prazos. Agora, nem dói nos senhores, não tem nem graça, que eu não vou ter como conferir como é que vocês estão fazendo a prova. Vocês vão fazer a prova com a internet solta aí e vão fazer a prova com o caderno dos senhores, né? Então, mesmo sendo prova, é melhor a chupeta, né, filho? Não tem nem como criar apreensão. O que eu vou fazer, e eu sempre faço, é fazer modelos diferentes, né? Eu vou também tem que definir como é que vai ser operacionalizado isso aí. Eu vou fazer uns 4 ou 5 modelos diferentes e vou falar que fulano de tal modelo é tal, da letra A até a letra C é o modelo 1, da letra D até a letra G é o modelo 2. Por aí vai. Tento fazer a minha parte para forçar vocês a estudar, mas vai ficar mole. Essa prova vai ser muito mole para vocês. Bom, então, citação para cumprir a obrigação, são 4 prazos distintos. Só quero chamar a atenção dos senhores desse prazo aqui de 3 dias. Olha aqui. Prazo de 3 dias, contado da citação. Os senhores se lembram do artigo 321 do CPC? Deixa eu ver se eu pego ele também aqui para os senhores. Não é 321, não. Eu falei 321 ainda agora e fiquei com isso. 231. É isso, acho que eu inverti o número. Só porque eu falei 321, acho que eu inverti. Deixa eu ver. 231. Espera aí. Vou pegar todos, não que vai ficar muito grande. Mas no 231, a regra geral da contagem do prazo se dá a partir da juntada aos autos do comprovante de cumprimento da obrigação. Então, olha lá, do mandado. Salvo disposição em sentido diverso, aqui está uma disposição em sentido diverso. Mas a regra geral é que considera-se o dia do começo do prazo. Qual o momento? Inciso primeiro, a data da juntada aos autos do comprovante, por aviso de recebimento. Inciso segundo, a data da juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou intimação for para o oficial de justiça, e por aí vai. Então, de modo geral, você cumpre o mandado em um dia, cumpre o mandado aqui, depois o comprovante de cumprimento do mandado é juntado aos autos. Vai começar a contar o teu prazo quando? Desse momento aqui posterior. Da juntada aos autos do mandado cumprido. E daqui em diante flui o seu prazo. Aqui na execução, para a obrigação de pagar quantia, é o oposto. Então o oficial de justiça foi lá, e aí aqui tem uma discussão doutrinária a respeito se essa citação tem que ser feita por oficial de justiça ou não. Tá? Então, é um tópico. Citação deve ser por oficial de justiça e avaliador? Indagação. No CPC de 73, a resposta era necessariamente sim, porque tinha uma previsão expressa nesse sentido. No Código atual, há um silêncio, mas prevalece o entendimento da doutrina majoritária de que sim, tem que ser por oficial de justiça, pela natureza da execução. Então o oficial de justiça vai lá no devedor, no executado, cita ele. Ele citou hoje. Vai começar a contar o seu prazo quando? Amanhã, né? Excluiu o dia de começo. Seu primeiro. Então citou hoje, você tem quinta, sexta, até segunda para pagar. Ok? Não é da juntada aos autos. Em 3 dias nem vai juntar mesmo aquilo aos autos. Aquilo demora semanas, às vezes meses para juntar os autos. Não espera juntar para depois contar os 3 dias para o seu cliente, não. É 3 dias do recebimento. Então isso aqui é um dado muito importante
para que os senhores tenham em mente. Tá? Vamos lá, vamos voltar. Nós estamos no 829, mas olha o que prevê aqui o artigo 827. Ó, o nome que eu coloquei ali para os senhores dessa fase foi citação, honorários e arresto, não é? Ali não tem honorários no título da seção. Seção segunda, da citação do devedor e do arresto. Aí o 827 prevê: ao despachar a inicial, o juiz fixará de plano os honorários advocatícios de 10% a serem pagos pelo executado. Então aqui nós já temos logo uma primeira informação. Tinha uma discussão no código anterior se seria sempre cabível honorários advocatícios na execução, principalmente na hipótese em que o executado cumpre. Ele tem 3 dias para cumprir, cumpriu no terceiro dia, cumpriu no dia seguinte. Pô, vai pagar honorários? Tinha uma discussão quanto a isso. Tinha juízes que não davam honorários, porque, pô, que absurdo, o advogado vai ganhar dinheiro, o cara nem controverteu, o cara nem ofereceu resistência ao executado, vai forçar o cara a pagar. E tinha outros, a maioria dava, porque, na verdade, ele só está pagando porque teve um ato jurisdicional. Se ele não quer que incida honorários, ele que pague no plano de direito material. Pague antes do exequente entrar com a execução. Tinha essa discussão sempre. Os honorários advocatícios, né, eles são entendidos como uma medida coercitiva que o Estado se utiliza para forçar o adimplemento no plano do direito material. Então a lógica que se quer passar, a mensagem que se quer passar é a seguinte: meu filho, pague o que você deve, para que você não tenha o seu prejuízo aumentado. Porque pagar fora do juízo é muito melhor do que pagar em juízo. Porque para pagar em juízo, o juiz vai meter a mão no teu dinheiro na marra e você vai ter que pagar honorários para o advogado da parte contrária, você vai ter que pagar as custas processuais. Então esse é o contexto. As verbas de sucumbência têm essa lógica. E aí, por conta disso, até mesmo por conta disso, foi mantido os honorários. Só que além de ser mantido, foi positivado. Agora está expresso. E tem outra. Tinha também uma discussão lá atrás, que tinha juiz que dava, mas dava merreca. Agora não tem, mas agora é um critério objetivo. Você retira a subjetividade. O que tinha essa variação, essa subjetividade? Porque lá no artigo 85 do Código atual, tem uma previsão que o juiz vai fixar os honorários de acordo com o trabalho. Um dos incisos é o trabalho que dá. É a complexidade. E alguns juízes entendiam. Não, cabe. Tinha juiz que não dava nada. Tinha juiz que dava, mas dava assim: não, eu até tenho que dar os honorários. Não tem como fugir. Mas eu também não sou obrigado a você imagina, uma execução de R$1 milhão. O cara paga no terceiro dia. O que o juiz fazia? Dá R$100 para o advogado. Só para falar que não deu, dá um cala-boca para o advogado aí. Então o Código atual, ele tem 2 importâncias muito claras. Primeiro, que deixa claro que deve honorários. Não quer pagar honorários sucumbenciais, vai pagar fora do processo. E a segunda é que tem um valor definido. Então não tem essa do juiz achar que o advogado vai enriquecer rapidamente. Então ele larga a magistratura e vai virar advogado, não é saco. É 10%. Nós temos uma regra, 10%. Então, quando sai o mandado de citação, o cara deve 100 mil. Já sai lá que não é para pagar 100 mil. É para pagar 100 mil mais 10 mil de honorários. O juiz, ao despachar, ele já fixa de plano os honorários. Agora, a questão é a seguinte. Nós temos uma regra. Honorários de 10%. Sempre será 10%? Se eu coloquei regra, não, né? Se eu falei que isso é a regra, porque tem as exceções. É o que está no caput. Mas nós temos exceções. Deixa eu colocar aqui já as exceções, depois eu trago o dispositivo para vocês, tá? Os honorários podem ser reduzidos. Então, tem uma hipótese de redução. Nessa hipótese de redução, cai para 5%. E tem uma outra hipótese que é de majoração. Na majoração, aumenta até 20%. Então, nós temos uma base, 10%. Essa é a regra. Quando sai o mandado, sai lá com 10%. Só que lembra que nós temos uma técnica executiva
que ao invés de ser a coerção, no sentido de botar a espada no pescoço do camarada, é te tentar induzir o comportamento? Execução indireta pela atribuição de um benefício, de uma vantagem econômica ao executado. Então, aqui nesse caso, isso fica muito claro. Porque, olha, parágrafo 1º. O que diz o parágrafo 1º? No caso, na hipótese de integrar o pagamento, integral, também tem que ficar faltando nada, de integrar o pagamento no prazo de 3 dias que nós já vimos no 829, ele é citado para pagar em 3 dias. O valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Então é o seguinte, 100 mil, né? Principal, 100 mil. Despacho do juiz, pague em 3 dias 100 mil mais 10 mil para o advogado. Só que se você pagar em 3 dias, você vai pagar para o advogado só 5 mil. Olha que maravilha. É bom para todo mundo, né? É bom poder. O que o juiz está falando pro devedor? Filho, não tem pra onde você fugir. Porque agora bateu aqui, eu vou ter que meter a mão no teu patrimônio. Se você tem bens penhoráveis, esquece, eu vou pegar. Então, ao invés de eu pegar, ao invés de você não pagar e eu ter que correr atrás de você para pagar 10 mil, para pagar 100 mil mais 10 mil pro advogado, por que você não se convence a me pagar os 100 mil? Me pagar não, né? Pro juiz. Pagar pro credor os 100 mil e vou reduzir aqui de 10 mil a título de honorários para 5 mil a título de honorários. É bom pro devedor? Bom. É bom pro devedor porque ele paga metade do que ele pagaria pro advogado. É evidentemente bom pro juiz, pro Estado juiz que tem uma efetividade da jurisdição. É bom pro credor que vai botar o dinheiro no bolso em 3 dias e é bom até pro advogado, estamos de acordo? O que é melhor, ganhar 10% em anos ou ganhar 5% em 3 dias? 5% em 3 dias. Há quem critique, dizendo que o Estado fez aí cortesia com chapéu alheio, mas aqui entre nós, me parece que é um critério de proporcionalidade muito justo. Muito justo. E aí, é aquilo que alguns juízes diziam, não teve trabalho praticamente nenhum advogado. Teve trabalho de fazer petição inicial e dar início à demanda. Mas o cara cumpriu em 3 dias, pô. Em 3 dias tu vais embolsar 5% de um valor qualquer, imagina que é 100 milhões de reais. É 5%, tá na lei, um critério objetivo, ok? Bom, e o parágrafo 2º traz a outra hipótese, que é a hipótese de majoração. Percebam que até agora foi tudo objetivo, é 10%, ponto. Se pagar em 3 dias, 3 dias, não é 2 dias e meio, nem 3 dias e meio, é definido, 3 dias. Vai cair para metade de 10%, 5%, tudo objetivo. O único que traz subjetividade, que eu falei ali para vocês, é quando majora. Então, na majoração, o valor dos honorários poderá ser elevado, majorado, até 20%. Quando rejeitados os embargos à execução, ou veja, aqui não foi no começo, aqui o executado exerceu defesa, deu um novo trabalho para o advogado atuar nos embargos à execução, podendo a majoração, caso não oposto os embargos, então a primeira hipótese quando tem os embargos. No segundo caso, mesmo quando não tem embargos, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. Então, se teve embargos à execução, você já tem ali um motivo para aumentar, de 10% até 20%. Mesmo quando não tem embargos à execução, às vezes dá trabalho. Às vezes você tem que penhorar um bem, levar a leilão um bem que está até em outra comarca, em outro município, em outro estado, em outro ente da federação, vai aumentar o seu trabalho. O camarada, trouxe um montão de incidentes processuais. Então você não recebeu em 3 dias nem em 3 anos. Você está 5 anos discutindo aquele processo. Não tem que ficar preso aos 10%. Então, regra geral, 10%. Pagou em 3 dias, 5%. Teve algum motivo que tornou complexo, a complexidade da execução. Vai de 10% até 20%. Pode ser 10,5%? Pode. Pode ser 20%? Pode. Pode ser 19,5%? Pode. O que não pode é nem ser 9%, porque é de 10% a 20%. Não pode ser 9%, não pode ser 21%. Nem nesse meio aí há um espaço de subjetividade para o juiz. Ok? Professor, Pois não? eu não sei se é o caso, mas eu já vi uma ação em que, na primeira instância, eu acho, foram 10% que o juiz deu,
né, os honorários, aí recorreram da sentença e tal, não dos honorários, mas recorreram da sentença, e quando chegou no acórdão, eles majoraram em mais 20%. Aí no total, pela conta que nós fizemos, no total seriam 30%. É isso? Não, eu também lá na fase de conhecimento é até 20%. Isso está no artigo 85, parágrafo 11. Não sei se teve uma falha na redação, no acórdão. No julgamento dos recursos, pode ser majorado de 10% até 20%. Provavelmente há algum equívoco. Pois não? De 10 até 20 que pode majorar. Mas já tinha 10 de 10, já tinha anterior, na sentença anterior. Isso, na sentença tinha 10. Sim. Aí no acórdão foi majorado em mais 20. Não, isso eu tô falando. Não deve ter sido majorado até 20. Quer ver? Olha o artigo 85, parágrafo 11. Ó, aqui, 85, parágrafo 11. Só faltou botar ali na frente, já dei enter. É o parágrafo 11 do artigo 85. O tribunal, ao julgar recurso, majorará, porque deu trabalho a mais, deu trabalho para o judiciário a mais, deu trabalho para o advogado, então tem que majorar. Majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional, viu? Trabalho adicional realizado em grau de recurso, observando conforme o caso o disposto nos parágrafos 2º a 6º, papapá. Olha lá. Sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorário, é o seu caso, no cômputo geral, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º. E o que diz o parágrafo 2º? O parágrafo 2º prevê claramente que os honorários são fixados entre 10% e 20%. Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%. Então, ou teve uma falha redacional do desembargador lá que colocou mais 20%, não é? Ou houve uma falha de interpretação do advogado lá que você trabalha, de achar que foi mais 20%. O que é comum deles colocarem é que, de acordo com o parágrafo 11 do artigo 85, a verba honorária será majorada em mais 5%. Então vai pegar aqueles 10% mais 5%. Ou o cara colocou que é 20% no cômputo geral. Tá? Se ele colocou que é mais 20%, 10 do primeiro mais 20 daria 30, não serve. Tá? Ok. Certo. Obrigada. Nada. Não, a Juliana tá perguntando se ela tá falando de 10% de multa. 10... Não, porque ela falou que foi julgamento de honorário, foi julgamento de recurso, né? Então é esse 85, parágrafo 11 mesmo. Esse que a Juliana nos traz aqui, parágrafo 1º do artigo 523, nós veremos ainda aqui, mas daqui às 2 aulas provavelmente, quando a gente for estudar o cumprimento de sentença da obrigação de pagar a quantia. Tá certo?